Olá, seja muito bem-vindo ao Região aqui pela TV União. É um grande prazer estar contigo mais uma vez para falar das coisas aqui da nossa cidade e também da região de São João da Boa Vista. E hoje eu recebo com muito prazer o professor Marcos Parolin. Ele é o fundador do Instituto Planeta Plantar. O Planeta Plantar, ele está com uma série de ações em curso que envolvem arborização urbana e rural, projeto de educação ambiental, o projeto Águas do Jaguari-Mirim, que busca a recuperação da mata ciliar, e entre outras ações. Professor Marcos Parolin, seja muito bem-vindo aqui ao Região. É um prazer falar com você novamente e atualizar aqui a nossa população sobre as ações do Instituto Planeta Plantar. Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia Magalhães, bom dia aí aos ouvintes da TV União. E viemos aqui para falar do nosso Instituto Planeta Plantar, né? E das ações que a gente tem feito nesses últimos 6 anos, né? Com muito Exatamente. prazer, eu estou aqui com alegria e gratidão. Bem, Marcos, eu quero começar essa nossa conversa com uma constatação, né? O Instituto Planeta Plantar, ele ampliou sobremaneira a sua linha de atuação ao longo desses 6 anos, passando de produtor e doador de mudas ali no seu espaço na rua Luiz Previero, a promotores de ações de plantio e de educação ambiental. E esse é um sinal de que a missão do Instituto Planeta Plantar foi entendida e muito mais acolhida pela sociedade? Isso mesmo. Desde o início, a ideia era usar aquele pequeno viveiro como uma sala de aula, né? Como uma forma de gerar educação, cultura, de preservação e criando células de conscientização. Então, aquela estrutura, que inclusive você visitou, né? Uma pequena estrutura na zona urbana da cidade, ela passou a ser usada como sala de aula, né? As pessoas começaram a ir frequentar, principalmente nos finais de semana, visitas de crianças, e aquela pegada de conscientização começou a gerar frutos, né? Então, nós começamos a realizar eventos socioambientais na cidade, na zona urbana e na zona rural. Nós implantamos alguns projetos, todos eles fundados nessa lógica de você criar consciência, que a gente chama de consciência coletiva, né? Ou inteligência coletiva, na exata medida em que nós visávamos transformar pessoas, né? Já que nós estamos numa região onde há uma política e uma tradição muito conservadora, onde a falta de entendimento do meio ambiente sempre imperou nos vários setores, né? Produtores rurais, população em geral, poder público, e nós começamos a trabalhar nessas vertentes. E assim a gente conseguiu realizar muito dentro da nossa pequena estrutura, né, da nossa falta de apoio financeiro. A gente acabou tendo que, com muito esforço e com a dedicação desse grupo pequeno, chegamos a esses, vamos dizer, esses pontos iniciais, né? Já é alguma coisa. Marcos, dentre essas ações desenvolvidas aí ao longo dos 6 anos, além de criar essa cultura, que eu acho que é o mais importante, nessa cultura de preservação, de preocupação realmente, preocupação autêntica, né, com o meio ambiente, dessas ações, o que você destacaria de mais importante além dessa cultura que já foi criada? Então, não podemos deixar de mencionar o primeiro projeto, que foi aquele que deu origem à nossa organização, né? Que foi a araucária. A gente via essa espécie aqui na Serra, com um estado de, vamos dizer, muito evoluído, né? De colapso, porque ela não se reproduz mais aqui. Começamos a estudar essa espécie. Depois ela veio a ser, inclusive, o ornamento da nossa logomarca. O primeiro projeto, o projeto da araucária, porque na região sudeste do Brasil, a gente só tem araucária na Serra da Mantiqueira, e acima de 1.000 metros. Então, ela tem aqui um ecossistema muito restrito. E a gente percebeu que neste segmento aqui da serra, que é o final da Serra da Mantiqueira, na verdade, né? São os contrafortes, porque ela lá na região
que divide São Paulo e Minas, Rio de Janeiro, lá ela tem muito mais vigor, né? Ela é muito mais exuberante. E lá ainda encontramos florestas de araucária conseguindo se reproduzir. Aqui não mais. Então a gente começou a produzir mudas e a partir do projeto Araucária a gente começou a fazer outras espécies também, produzindo a partir de coleta de sementes, pesquisa, identificação de matrizes, e aí criar uma estrutura para você poder catalogar, né, cadastrar essas matrizes de outras espécies, e aí a gente criou o projeto Matrizes, que é uma reverberação do projeto da Araucária para outras espécies, né? Então a gente começou a produzir o jequitibá rosa, que é uma espécie muito importante da Mata Atlântica, que praticamente está em estágio bem avançado de risco de extinção, além de outras, né? Peroba rosa, louveira, árvores que você ainda encontra na natureza, mas com muita dificuldade. Então, essa vanguarda aí da araucária, que é uma espécie que tem 200 milhões de anos, é o ser vivo mais antigo do planeta. Atravessou todas as possibilidades de extinção e está aí ainda, né? Quer dizer, é um sobrevivente. Agora chega na nossa geração, nós vamos deixar essa espécie perder. Então, assim, a partir dela, nós criamos esse paradigma de você buscar, produzir e distribuir as mudas, né? Foi o que a gente fez com algumas espécies, então surgiu este projeto Matrizes, a partir dele, a ideia era de que essa doação se implementasse com mais eficácia, ou seja, a gente dizia assim, temos que doar, mas a gente tem que ir lá plantar também. Então surgiu os projetos de mutirões, né? Nós já realizamos 23 mutirões na zona urbana e na zona rural. Ô, Marcos, só uma questão aqui em relação à araucária e também as outras espécies que hoje o Instituto Planeta Plantar fornece mudas. Como é que vocês fizeram um levantamento para saber da demanda que a serra, aqui a nossa região, necessitava? Tá, o primeiro diagnóstico da araucária, ele foi feito ictu oculi. Você vai lá e vê que o negócio não está legal. E aí depois a gente começou a pesquisar e tem muito pouca bibliografia. Para você ter uma ideia, existe a IUCN, que é a União Internacional de Proteção da Natureza, que é uma entidade internacional, que tem um código chamado Red List, uma lista de espécies que estão ameaçadas de extinção. E os dados fornecidos nessas pesquisas tinham mais de 20 anos. Então a gente percebeu que estava tudo muito desatualizado, estava tudo muito defasado, e algumas espécies elas sequer possuíam um enquadramento dentro dessa lista. Então, assim, por falta de pesquisa mesmo, que é um sintoma muito triste de você perceber que em pleno século XXI a gente não tem pesquisa e extensão nessa área, né? E tanto que a araucária ela foi ser pesquisada pelas universidades da Europa, por conta de ser uma árvore de clima temperado, clima frio, né, uma árvore que produz alimento, uma árvore que tem um formato de taça, diferente das outras coníferas, que tem formato de cone, né, de funil, né? A nossa araucária, então, ela acabou sendo objeto de estudo de vários países, e o Brasil, que é o país de onde ela existe e que deveria tratar dela, tem muito pouco estudo. Pois bem, o fato é que agora, completando esse diagnóstico, em dezembro de 2023, pesquisadores da Embrapa, da Universidade de Campinas, da Universidade de São Paulo e do Instituto Florestal fizeram o primeiro trabalho sério brasileiro a respeito disso e identificaram que essa espécie e outras da Mata Atlântica, elas estão num estágio, num processo de extinção muito mais adiantado do que se esperava ter. Quer dizer que o quadro é pior ainda, né? Então, assim, esses estudos, não obstante muito precoces,
eles ensejaram que nós passássemos a procurar essas espécies, né, a partir desta red list, procurar sementes, identificar as matrizes, e a partir de então começamos a tentar produzir, né, mudas, porque, além de tudo, essas espécies elas têm um processo de reprodução muito dificultoso. E nós, com toda a nossa falta de estrutura, muito mais no esforço, na volúpia de criar um processo de ajuda ao planeta, a gente acabou meio que conseguindo fazer muita coisa. Então foi assim, né? Pesquisando nas bibliografias que existem no Brasil que não são atualizadas, né? A gente fala do Harry Lorenzi, que tem obras publicadas aí há mais de 20 anos, e outros, né? Mas a gente segue por aí, com esforço e com tentativa, né? Tentativa, erro, acerto. E aí a gente segue adiante. E vocês hoje, dentro do Instituto Planeta Plantar, vocês têm uma assessoria especializada com pessoas que, de fato, entendem, né, são especialistas no assunto, ou vocês recorrem a organismos externos, né, para fazer esse trabalho mais elaborado, né, mais científico que vocês têm feito? Sim, a ideia de se fazer tudo com metodologia científica é uma pauta meio que obrigatória quando você cuida de meio ambiente. O fato é que nós temos um grupo com dezenas de pessoas, todos fazem trabalho voluntário, nós possuímos pessoas com expertise na área, sim, né? Nós possuímos biólogos, engenheiros agrônomos, e a ideia de se fazer esse trabalho com essa pauta científica é que, para que nós possamos, então, estabelecer critérios e criar mecanismos de preservação pautados numa lógica que traga benefício, né? Porque se fizer as coisas sem metodologia científica, como a gente já pôde perceber que existe isso também, esse é vamos dizer, um problema brasileiro, né? Na minha área, na área jurídica, a gente sofria com isso, e nessa área de ciências da natureza também, falta pesquisa no Brasil, falta, por exemplo, eu nunca vi ninguém fazer um projeto de extensão científica sobre a Serra da Paulista, por exemplo. Eu nunca vi uma pessoa defender um TCC sobre as espécies que estão ameaçadas aqui nesse quadrante nosso, nesse microsistema. Enfim, a gente tenta fazer com os profissionais que a gente tem lá, e graças a Deus temos feito isso, na minha humilde concepção, de uma maneira muito correta. O professor Marcos Parolin, quando teve a ideia de fundar uma associação inicialmente, a intenção era reflorestar, era plantar, criar uma cultura de consciência ambiental na cidade, mas não só isso, era também chamar a atenção das autoridades sobre o modo como a arborização urbana era tratada. E passados 6 anos, a gente teve algum progresso nesse sentido, Parolin? Pois bem, essa questão da zona urbana, da arborização urbana, primeiro a gente precisa definir que a arborização urbana faz parte das políticas públicas de meio ambiente do município. Nos termos da Constituição Federal, é interesse local. Então, quem detém a atribuição para definir essa política é o município. E dentro da lei municipal que vigia, ou até então, que era uma lei de 2002, a definição dessa política pública era feita com base numa pauta técnica que era o Manual de Arborização Urbana da Electro. Nenhuma crítica a essa empresa concessionária, porém, o fato é que essa concessionária ela explora atividade econômica mediante cobrança de tarifa, né? O objeto social dela não é cuidar do meio ambiente, e sim fornecer energia elétrica e lucrar com isso. Então, a questão da arborização urbana para a Electro é apenas um detalhe, né? E que não é efetivamente, nem deveria ser, a gente entende que seja assim, o elemento que corresponda aos efetivos princípios e objetivos buscados pela empresa. Ou seja, cuidar de arborização urbana não é
a prioridade dentro da Electro, né? Nunca foi. Então, por conta disso, a gente entendia que essa lei municipal tinha problemas jurídicos, né? Problemas de inconstitucionalidade. Por quê? Porque não é o município, o fato de deter a competência legislativa para cuidar desse assunto, ele não teria essa prerrogativa de delegar essa competência para uma entidade privada e que não tem ligação com o meio ambiente. Então, a gente sempre buscou e postulou alterar essa legislação. Fizemos aí um projeto de lei em 2020, não conseguimos ir adiante. Fizemos não, né? Com o apoio da Câmara Municipal, sobretudo da vereadora Can, né? O projeto foi feito, mas não avançou, e agora, nessa legislatura, foi possível, apesar de que não tenha sido o modelo ideal, né? Mas a lei foi alterada. Eu digo que não foi o modelo ideal porque poderia ter ido mais adiante no ponto de vista de proteção da arborização urbana, mas já tendo uma alteração que retira da Electro essa prerrogativa e devolve para a prefeitura, já foi um grande avanço. Então, o quadro atual é que nós temos uma lei nova, lei municipal, em que a política de arborização urbana é pautada dentro de uma metodologia técnica que vai ser feita pela própria prefeitura, ou seja, o manual de arborização urbano vai ser da prefeitura municipal e não mais da Electro. Ou seja, houve um avanço, sim, a gente tem que comemorar esse avanço. Muito bem, professor Marcos Parolin, a gente vai rapidamente aqui para o intervalo, continuamos a nossa conversa no próximo bloco. Até já. Já estamos de volta para o bloco final do Região, hoje com a presença do professor Marcos Parolin, fundador do Instituto Planeta Plantar, que está com um novo projeto, o projeto Águas do Jaguari-Mirim. E eu lhe pergunto, professor, quais áreas foram escolhidas para a recomposição da mata ciliar do nosso Jaguari-Mirim? Pois bem, o Jaguari-Mirim é um rio federal, né? Começa no estado de Minas Gerais, na cidade de Bitura de Minas, e deságua no rio Mogi Guaçu, no município de Pirassununga. Esse rio é o rio que abastece a nossa cidade, né? Portanto, é a área de manancial, e a estação de captação de águas da Sabesp fica logo no começo da zona urbana, a partir do trecho entre Santo Antônio de Jardim e São João da Boa Vista. Então, essa área aí é a área objeto de nosso trabalho, que também se pauta por metodologia científica. Nós estamos tentando identificar as áreas em que a mata ciliar do rio Jaguari-Mirim ela está degradada. Né? Naquela Então, região, naquela região particularmente, há muitas olarias e vocês constataram que naquele ponto a degradação ela é significativa? pois bem, nesse trecho do rio Jaguari, além das olarias, os portos de areia, né? Foi um problema muito sério nos anos 80 e 90. Houve muitas ações judiciais para tentar resolver essa questão. E esse diagnóstico que a gente fez, o que estamos fazendo ainda, tá? É um processo em curso. E ele, surpreendentemente, ele não dá uma nota tão baixa para o Rio Jaguari. A partir dessa análise via Google, a gente consegue perceber que existem outros trechos do rio, após a zona urbana de São João, que estão mais degradados. E fazendo uma comparação, existem outros rios também, de outras bacias hidrográficas, em que o processo de degradação é muito mais avançado. Então, eu poderia dizer, como já fizemos em reuniões, que o nosso Jaguari, nesse trecho, entre São João e Santo Antônio de Jardim, ele leva uma nota 7. A nossa ideia é melhorar isso. Tá? Então, pode-se dizer assim, existe mata ciliar na maioria do trecho, na maior parte do trecho. Em alguma parte do trecho não tem mata ciliar, eu diria que de 20% a 30%. E neste trecho onde há mata ciliar, uma boa parte, talvez uma metade, não cumpra o dispositivo da lei, que é o Código Florestal, que define a APP, né, a Área de Preservação Permanente do Rio Jaguari, que é de 50 metros. Então, esse diagnóstico pudesse ser feito, eu faria assim, existem pelo menos 50 a 60 trechos, pequenas áreas, que podem ser trabalhadas para melhorar a mata ciliar. Lembrando que a mata ciliar é aquele trecho de vegetação que margeia o rio dos dois lados, e que deveria ser de 50 metros, e que tem uma função muito importante. Ele mantém a calha do rio, ele faz a filtragem
da água, inclusive dos poluentes líquidos, né? Então, quem joga agrotóxico no rio, a Mata Ciliar ajuda também a fazer essa limpeza. E também fornece água, porque tem nascente que existe na própria Mata Ciliar, então ela preserva a disponibilidade hídrica do rio. E o Rio Jaguari, além de tudo, ele tem outra peculiaridade. Ele é um rio que ele não está sofrendo um processo de colapso, tá? Ele está fazendo uma análise assim, macrocósmica. Ele sofre como todos os rios do Brasil estão sofrendo. Mas fazendo uma análise microcósmica, o rio Jaguari-Mirim ele tem essas prerrogativas de ser um rio muito rico. Primeiro porque ele vem de uma área que é mais preservada, que é na sul de Minas, né? Num trecho mais exuberante da Serra da Mantiqueira, onde tem muitas nascentes. Então, eu poderia dizer assim: o Jaguari não está uma maravilha, mas também não está uma porcaria. A gente consegue melhorar o que temos aí, pensando no futuro, né? Não só na disponibilidade hídrica. Agora, tem uma coisa interessante de se falar do rio também. O rio ele tem uma sinuosidade que é peculiar para um rio de Planalto. Se olhar a partir de cima, você vai ver que nosso rio Jaguari, ele é lindo e tem uma capacidade, um potencial de exploração turística muito grande. Se fizer uma comparação, eu vou fazer, se me permitir, fazer uma comparação com outro rio, que é o Rio do Peixe, que fica na região do Circuito das Águas de São Paulo. Ele também nasce no estado de Minas, no município de Bueno Brandão, atravessa a divisa, entra no município de Socorro, e depois ele vai se espraiando pelas demais cidades do Circuito das Águas. Ele tem as mesmas dimensões, a mesma APP do nosso Jaguari, ele está num bioma parecidíssimo com o nosso, só que você vai lá visitar, e eu já tive a oportunidade de ir 3 a 4 vezes para fazer esse trabalho de comparação, e a gente constata que lá o rio está muito mais evoluído do ponto de vista de preservação do que o nosso. E é um rio que é extremamente bem explorado do ponto de vista turístico. Só ali, para você ter uma ideia, existem 8 parques de aventura, o que denota que esses trechos de corredeira e esses trechos de sinuosidade, eles desafiam uma visão diferente. Você pode colocar ali... isso traz limpeza, tá? Isso traz cultura de evolução. Você colocar ali um grupo de pessoas que vão brincar no rio, fazer um boia cross, fazer um rafting, e essas pessoas elas têm uma mentalidade de preservação. Então, eu acho muito importante se a gente tentar recuperar o rio. A gente vê Né? isso no Rio Mogi Guaçu, né? O Rio Mogi Guaçu tem esse Também. tipo de iniciativa também, né? Embora seja Então, um acho rio assim, diferente do Jaguari, né? As características sejam outras. sim, o nosso rio, que tem esse potencial, ele merece ser cuidado, né? Ser mais bem olhado. A gente passa aqui na zona urbana, dá a impressão que o rio é um marginal na vida da população. Ninguém nem percebe que tem um rio ali passando debaixo da ponte, né? As pessoas jogam lixo, enfim. Então, assim, volto a falar do elemento de formação de cultura. Talvez a gente não consiga restaurar a mata ciliar do Rio Jaguari, porque esse é um projeto gigantesco. Seriam necessárias dezenas de milhares de árvores, a gente não tem estrutura. Mas a ideia de formar e de fazer programas ou planos piloto de plantio é de você convencer o outro proprietário a fazê-lo também e o outro criando essa rede, né? Esses elos de conscientização. Principalmente e inclusive porque o custo é quase zero. A gente faz tudo com trabalho voluntário, com doação, né? Quando a gente vai lançar o projeto, nós temos aí uma equipe do Instituto Federal que vai fazer o projeto técnico. Nós temos a prefeitura que dá o respaldo logístico. Então a gente tem que agradecer a prefeitura, que é um dos destinatários do nosso trabalho. A prefeitura hoje ela faz ações em parceria conosco. E a gente tem que louvar essa medida. Então, assim, a prefeitura ela vai lá, ela coloca o pessoal para abrir as covas, fazer a limpeza da margem do rio. E aí nós temos a parceria da Unifeob, que faz o trabalho de marketing, que é uma questão da visibilidade, que é muito importante. Nós temos a parceria dos escoteiros, né, dos 2 grupos de escoteiro, do Curupira e do Marechal Rondon, que eles entram com a força de trabalho. Nós temos a nossa equipe, que são os associados do Instituto Planeta Plantar. Nós chamamos a população a participar dos eventos.
Então a gente vai agregando, né? E nesse projeto a gente tem também a parceria da própria Sabesp, que é uma interessada direta, porque o produto dela é a manutenção da quantidade e da boa qualidade da água que a gente consome, não é verdade? E para falar em parceiro, a gente tem que citar também as empresas, né? A gente sempre procura empresa, por quê? Porque qualquer tipo de ajuda financeira para fazer um projeto desse ajuda. Só para você ter uma ideia, para a gente restaurar 1 hectare de terra hoje, você vai gastar numa média de preço de custo de R$ 15.000. Então, se a gente não tivesse ajuda, se a gente não tivesse trabalho voluntário, se a gente não tivesse essa união e essa conjugação de esforços, a gente não ia conseguir fazer nada. Eu estou chamando, convidando aí a todos a participarem, né, deste projeto Águas do Jaguari-Mirim. Nós temos um primeiro evento que está a ser marcado. Ele estava inicialmente marcado para o dia 9 de março, porém, devido a questões logísticas e de acessibilidade, nós adiamos essa data. Essa data vai ser remarcada e aí a gente vai dar ampla divulgação nas mídias sociais, no site, no Instagram, no Facebook, com todas as possibilidades de divulgação possível para a gente poder convocar, convidar quem quiser. Esse é um trabalho para todos nós, um trabalho para as futuras gerações, para a gente manter o Rio bonito, para a gente manter uma cidade com água e, quem sabe, depois avançar, né, no âmbito da zona urbana. Vamos cuidar do Rio Jaguari na zona urbana. Vamos criar o Parque Linear do Rio Jaguari. Quem sabe um dia. Quem sabe? Professor Marcos Parolin, infelizmente o nosso tempo está esgotado. Agradeço mais uma vez a sua gentileza de nos atender e de vir aqui prestar contas à população sobre o trabalho do Instituto Planeta Plantar. Magalhães, eu tenho que agradecer. Você viu que eu falo demais, a gente acaba aqui não conseguindo cumprir a pauta e sempre que você quiser, eu vou estar à disposição. Quero te agradecer muito, já é a 4ª ou 5ª vez que a gente conversa. Então, toda a minha gratidão a você pela sua visão, né, pela sua consciência elevada que eu sei que você tem. Muita gratidão. Vamos adiante, vamos trabalhar para melhorar o mundo. Vamos em frente. Muito obrigado, professor Marcos Parolin, e nós agradecemos a você que esteve conosco até agora. Um grande abraço e até o próximo Região. Um abraço.